Hey guys, how are you doing? Mr. Evans speaking. Aqui é o Mr. Evandro falando. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso canal, nesses nossos episódios que estamos fazendo com a retrospectiva do Enem em preparatório para o próximo Enem aí. Alright? E lembrem-se de se inscreverem e também curtirem nossa página no Instagram, bem como compartilhar esse conhecimento, esse conteúdo com outras pessoas, porque não simplesmente vamos mostrar a prova, mas vamos comentá-la, vamos colocar estratégias e pensar na melhor forma, na melhor técnica que a gente pode ter para encarar essa prova do Enem. Alright, everyone? So, let's go. Vamos lá. Guys, the first question here. A primeira questão aqui é uma tirinha, né? É uma comic strip com o Kelvin e ele fala o seguinte, né? A gente tem que sempre olhar a tirinha, a gente olha para tudo, olha o semblante, né, das pessoas, dos personagens e tenta entender o que está escrito. Lógico que muitas vezes pode ser que haja palavras que não nos são muito comuns em inglês, tá? E isso vai acontecer, isso é natural. A gente não pode parar numa palavra que a gente não conhece, right? Então, parece que ele está falando com o pai dele assim. I've concluded that nothing bad I do is my fault. Então ele diz que eu concluo que nada de ruim que eu faça é minha culpa. Então ele já começa assim. Mas ao contrário do que parece ser uma reclamação, ele está com um semblante bem feliz. Então vamos dar uma olhadinha também, antes da gente terminar, rapidamente na questão. O que a questão está pedindo? Isso é muito importante. A partir da leitura desta tirinha, infere-se que o discurso de Kelvin teve um efeito diferente do pretendido, uma vez que ele, então a gente está falando de discurso, né, a fala dele toda, no final o pai dele fala apenas meia dúzia de palavras e ele vai lá para fora falar alguma coisa lá, né? Então vamos entender esse contexto aí. Está falando de um efeito, né, de uma conclusão. Então, rapidamente ele diz isso, o pai fica tipo, hã? Ele diz, right, being young and impressionable, I'm the helpless victim of countless bad influences, and unwholesome culture panders to my undeveloped values and pushes me to maleficence. Então ele fala um discurso bem difícil para uma criança da idade dele. I take no responsibility for my behavior. I'm an innocent pawn, it's society's fault. E aí o pai dele fala, then you need to build more character, go shovel the walk. E aí ele vai lá para fora, parece que ele está andando na neve, né? Ele diz assim, these discussions never go where they're supposed to. Então, o que a gente consegue entender aqui é que ele está dizendo, né, ele começa a dizer o quê? Sempre importante, a primeira frase, né, a introdução e depois lá no final a conclusão. Então ele fala assim, nada do que eu faço de ruim é culpa minha. E ele vai explicar esses argumentos aí, nessas duas próximas falas. E o pai fala para ele, então você precisa construir mais caráter, né? Vá lá fora retirar a neve da calçada. Esse walk aí seria uma forma abreviada da gente falar sidewalk. E ele diz assim, these discussions never go where they're supposed to. Essas discussões nunca levam onde elas teriam que ir, onde elas deveriam ir, de acordo com o que ele pensou. Então vamos olhando aí as opções de resposta. Junto com o vídeo você pode pausar, pode marcar a sua opção e a gente vai fazendo juntos aqui, ok? A partir da leitura desta tirinha, infere-se que o discurso de Kelvin teve um efeito diferente do pretendido, uma vez que ele decide tirar a neve do quintal para convencer seu pai sobre seu discurso, culpa o pai por exercer influência negativa na formação de sua personalidade, comenta que suas discussões com o pai não correspondem às suas expectativas, conclui que os acontecimentos ruins não fazem falta para a sociedade e reclama que é vítima de valores que o levam a atitudes inadequadas.
Então a gente já começa eliminando as absurdas. Por exemplo, primeiro, ele decide tirar. Não, ele não decidiu nada. O pai que mandou ele lá para fora. Ainda tem um dedinho assim, uma mãozinha que o pai dele aponta para o lado de fora para que ele vá. Então ele não decide. Culpa o pai por exercer influência negativa na formação de sua personalidade. A questão da culpa, quando alguém coloca culpa em outro, né, o semblante geralmente é um semblante triste, né? Um semblante de raiva, alguma coisa assim. E ele parece estar muito feliz nas convicções dele. Então, também não acredito que seja a letra B. Comenta que suas discussões com o pai não correspondem às suas expectativas. Possivelmente, pode ser essa sim. Conclui que os acontecimentos ruins não fazem falta para a sociedade. Não, não tem nada a ver. Isso aí não foi falado, tá? E depois ele diz o seguinte: reclama que é vítima de valores que o levam a atitudes inadequadas. Quer dizer, reclama que é vítima, ele não está reclamando. No final, sim, parece que está reclamando, mas ele não é vítima de valores que o levam a atitudes inadequadas. Em nenhum momento isso ficou claro. Então, mais uma opção absurda aí. Então, a gente conclui aqui, né, que a melhor opção de resposta é a letter C, a letra C. Ele comenta que suas discussões com o pai não correspondem às suas expectativas. Coisas de criança mesmo. Acham que sempre tem alguma resposta. Então, tudo isso aí é válido. A gente sempre prestar atenção nas figuras, nas frases. Vai ter palavras que a gente não vai entender, mas elas não fazem diferença alguma nesse tipo de avaliação, ok? A não ser que estivesse grifado, a frase, a palavra X no segundo quadrinho tem a ver com, e aí sim a gente teria que entender essa palavra contextualizando. Let's go to the next question. Vamos para a próxima questão aí. A questão fala o seguinte: do one thing for diversity and inclusion. Faça uma coisa para diversidade e inclusão. Então eu já sei que a questão fala sobre diversidade e inclusão porque é o título da questão. E lá embaixo na pergunta, ele diz assim: internautas costumam manifestar suas opiniões sobre artigos online por meio da postagem de comentários. O comentário que exemplifica o engajamento proposto na quarta dica da campanha apresentada no texto é. Então a gente vai ter que prestar atenção bastante na quarta dica e depois analisar as opções de respostas. Vamos fazer uma breve leitura sobre a primeira parte aí. The United Nations Alliance of Civilizations is launching a campaign aimed at engaging people around the world to do one thing to support cultural diversity and inclusion. Every one of us can do one thing for diversity and inclusion, even one very little thing can become a global action if we all take part in it. Simple things you can do to celebrate the World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development on May 21st. Então a gente tem essas 5 frases aí, a gente vai ter que prestar atenção na quarta, porque foi o que ele comenta lá no enunciado. Visit an art exhibit or a museum dedicated to other cultures. Read about the great thinkers of other cultures. Visit a place of worship different than yours and participate in the celebration. Spread your own culture around the world and learn about other cultures. Explore music of a different culture. There are thousands of things that you can do. Are you taking part in it? Então eu já digo que a 4 ele diz alguma coisa sobre spread. Spread quer dizer espalhar sua própria cultura, own culture, around the world and learn about other cultures. Então palavrinhas chaves aí para a gente entender, ó. Own culture, sua própria cultura, your own culture, e depois other cultures, outras culturas. Então é como se fosse meio que um intercâmbio aí, né, cultural. E as outras questões falando, né, sobre a número 1, sobre visitar um museu dedicado a outras culturas, uma exibição de arte, ler sobre grandes pensadores de outras culturas, visitar um lugar de culto, né, diferente do seu e participar da celebração. E a 4 a gente já falou, e a 5 explorar a música de uma cultura diferente. Então ele diz o seguinte: qual é o comentário que mais tem a ver com essa 4 aí? Espalhar sua cultura pelo mundo e aprender sobre outras culturas. Lá na minha escola aprendi a jogar capoeira para uma apresentação do Dia da Consciência Negra. Legal, mas isso não fala sobre questões que tem a ver com outra cultura, porque nesse caso ele está falando
da questão do seu próprio país, né? Está vivendo no próprio país, falando do Dia da Consciência Negra, né? Já que existe toda essa diversidade dentro do mesmo país. Outro dia assisti na TV uma reportagem sobre respeito à diversidade, gente de todos os tipos, várias tribos, curti bastante. Parece ser interessante essa aí, mas vamos às outras. Eu me inscrevi no programa Jovens Embaixadores para mostrar o que tem de bom em meu país e conhecer outras formas de ser. Olha que interessante, como a letra B, ela, apesar de falar, ela é muito superficial. E a letra C ele já vai falando sobre a inscrição para participar de um programa e tal. Na letra D, curto muito bater papo na internet, meus amigos estrangeiros me ajudam a aperfeiçoar a minha proficiência em língua estrangeira. Então, nesse caso, ele está falando mais da questão do conhecimento, né, de um idioma, de uma língua diferente, de uma língua estrangeira. Pesquisei em sites de culinária e preparei uma festa árabe para os amigos da escola. Eles adoraram, principalmente os doces. Então aqui, o que exemplifica o engajamento proposto na quarta dica, né? Spread your own culture around the world and learn about other cultures. Né? É espalhar pelo mundo a sua cultura e aprender de outras culturas. A melhor opção de resposta é a letter C, a letra C, guys. Ok? Let's go on. Vamos continuando aí, ó. After prison blaze kills hundreds in Honduras, U.S. warns on overcrowding. 15 February 2012. Então, nesse começo aí, ele fala da palavra blaze, que quer dizer chama, incêndio, né? Fala de morte, né? Kills. Fala de UN, que é a sigla da United Nations, Nações Unidas, conhecida no Brasil como ONU. Warns on overcrowding 15, e aí depois overcrowding, over é em excesso. E é interessante a gente conhecer esse prefixo, né? Over quer dizer em excesso, crowd quer dizer multidão. Então, se eu estou falando de overcrowding, eu estou falando de uma superlotação. Né? E aí temos a data, 15 de fevereiro, e aí ele começa a dizer, a United Nations Human Rights, mas vamos dar uma olhada no que a pergunta pede para a gente ser bem específico na nossa prova. Os noticiários destacam acontecimentos diários que são veiculados em jornal impresso, rádio, televisão e internet. Nesse texto, o acontecimento reportado é A. Então, essa questão especificamente, a gente está falando sobre resumo. É o resumo da ópera, né? O que está sendo falado. Então, o título é muito importante, né? Você falar sobre um incêndio, sobre falar de centenas de mortes, né? em Honduras e sobre o que as Nações Unidas têm falado sobre o incidente, ok? E aí ele fala, a United Nations Human Rights Official today called on Latin American countries to tackle the problem of prison overcrowding in the wake of an overnight fire at a jail in Honduras. Então já está falando aí sobre um incêndio, né, que durou a noite toda em Honduras that killed hundreds of inmates, hundreds, centenas, já foi falado lá na frente. E inmates, mates quer dizer colega, então inmates seriam os internos, as pessoas que fazem parte, né, que estão dentro de um local. More than 300 prisoners are reported to have died, então a palavra importante aí é died, morreram, in the blaze at the prison, estamos falando também da prisão. Located north of the capital, e aí fala do lugar, Tegucigalpa, with dozens of others still missing and presumed dead. Antônio Maldonado, Human Rights Advisor for the UN system in Honduras, told UN Radio today that overcrowding may have contributed to the death toll. But we have to wait until a thorough investigation is conducted so we can reach a precise cause, he said. But of course, there is a problem of overcrowding in the prison system, not only in this country, but also in many other prisons in Latin America. Então está falando aí do problema da superlotação e tal. Então diz o seguinte, os noticiários destacam acontecimentos diários que são veiculados no jornal impresso e tal. E nesse texto, o acontecimento é a ocorrência de um incêndio em um presídio superlotado em Honduras. Parece uma síntese muito boa essa letra A. Vamos olhar as outras. Questão da superlotação dos presídios em Honduras, na América Latina. Sim, é falado sobre a questão, principalmente no final do texto. Né? Então, de repente, a última ideia que você tem, no finalzinho do texto ele fala, então essa é a questão. Só que eu tenho que prestar atenção no enunciado. E o enunciado, o acontecimento reportado é A.
É a ideia geral. Então, a ideia geral não é a questão da superlotação. Estou falando de um fato e que alguém da ONU disse que isso também é um problema em outros países. Então, não acredito que possa ser a letra B, apesar de ser uma pegadinha. Investigação da morte de um oficial das Nações Unidas em visita a um presídio. Não, essa aí é aquela questão absurda que a gente já elimina de cara. Conclusão do relatório sobre a morte de mais de 300 detentos em Honduras. Bom, não há nenhuma conclusão, né? Isso é uma notícia, né? Foi noticiado isso aí. Lógico que o texto foi adaptado para as necessidades da prova do Enem. E, por último, a gente tem causa da morte de 12 detentos em um presídio superlotado ao norte de Honduras. A causa da morte é interessante, tá? Tá falando da causa da morte, superlotação, mas tem a palavra 12 aí que atrapalha tudo, né? E que se a pessoa não tiver esse conhecimento mínimo em relação a números aí, realmente vai ficar difícil. Então, a melhor opção de resposta é a letter A, letra A. Essa é a melhor síntese. Let's go, guys! National Geographic News, então já é uma notícia do National Geographic, famoso Nat Geo. Ele vai falar o seguinte, né? O título da questão é: ao ler a matéria publicada na National Geographic para a realização de um trabalho escolar, um estudante descobriu o quê? Então, essa é a descoberta do aluno. A gente tem que entender o que foi descoberto. Então, o texto ele não começa falando sobre uma pessoa, ele fala dos nossos corpos. Our bodies produce a small steady amount of natural morphine. A new study suggests traces of the chemical are often found in mouse and human urine, leading scientists to wonder whether the drug is being made naturally or being delivered by something the subjects consumed. The new research shows that mice produce the incredible painkiller and that humans and other mammals possess the same chemical roadmap for making it, said study co-author Meinhard Zank, who studies plant-based pharmaceuticals at the Donald Danforth Plant Science Center em St. Louis, Missouri. Então, essa reportagem está no National Geographic e ele quer dizer o que foi descoberto por esse estudante. Então a gente percebe que no texto ele fala, né, sobre camundongo, né, ele fala sobre mouse, ele fala também, né, mas aí a gente pode traduzir como ratos, né, nesse contexto. Ele fala sobre a questão dos seres humanos também, fala da morfina, né, e fala logo na segunda linha ele diz, né, traços de que algo foi encontrado, né, na urina tanto do rato quanto do homem. Então as opções são: os compostos químicos da morfina produzidos por humanos são manipulados no Missouri. Depois ele fala o seguinte: os ratos e os humanos possuem a mesma via metabólica para a produção de morfina. A produção de morfina em grande quantidade minimiza a dor em ratos e humanos. Os seres humanos têm uma predisposição genética para inibir a dor. A produção de morfina é um traço incomum entre os animais. Então já posso dizer que não é a letra E, está falando que é um traço incomum entre os animais, não é, isso não é mencionado durante o texto, pelo que a gente leu. Lá na letra A, os compostos químicos da morfina produzidos por humanos são manipulados no Missouri. Ele não está falando que é produzido, dessa informação aí ela não procede, né? Os compostos químicos da morfina produzidos por humanos são manipulados no Missouri. Não é essa a opção. Da mesma forma que eu falo que os ratos e os humanos possuem a mesma via metabólica para a produção de morfina. Essa possivelmente é. Mas vamos analisar as outras. A produção de morfina em grande quantidade minimiza a dor em ratos e humanos. Não fala aqui, pelo menos onde eu percebi, sobre grandes quantidades, né? Ele fala que pode ser um incrível analgésico. Depois, a gente tem falando sobre os seres humanos têm uma predisposição genética para inibir a dor. Não está falando nesse contexto. Então, a melhor opção de resposta aí dessa questão sobre o Nat Geo é a letter B, que os ratos e os humanos possuem a mesma via metabólica, que já é falado lá no comecinho, né? Que ele diz, leading scientists to wonder whether the drug is being made naturally
or being delivered by something the subjects consumed. Então está falando aquilo que leva ao fato de os cientistas acreditarem, né, se a droga ela está sendo feita naturalmente ou se ela está sendo enviada por algum, enfim. Essa é a ideia da questão, né? É uma questão que precisa de uma análise maior, porque também nesse caso eu estou falando, né, do que foi descoberto por esse estudante. Então a melhor opção de resposta aí é a letter B. Letter B, guys. Ok? Até por eliminação mesmo. The last question here, a última questão que a gente tem aí é sobre Steve Jobs, que todo mundo conhece, né? Então é sempre importante a gente ter o hábito de leitura, de estar antenado na mídia com todos os acontecimentos. Lógico, essa prova foi para o Enem de 2013, então estava recente, né, a morte de Steve Jobs. Então eles pegaram esse artigo aí da Reader's Digest, takes a look back at Steve Jobs and his contribution to our digital world. Então está falando da contribuição, né, do Steve Jobs para o nosso mundo digital. E aí lá embaixo na questão vai falar o seguinte: informações sobre pessoas famosas são recorrentes na mídia, divulgadas de forma impressa ou virtualmente. Em relação a Steve Jobs, esse texto propõe. Então aí está dizendo qual é o objetivo do texto. Então a gente vai ler rapidamente aí. Ele começa o título tipo assim: A Life Remembered, quer dizer, uma vida para ser lembrada. Então CEO, Tech Guru, Artist. Então ele começa com alguns adjetivos e um ponto final, né? Então a ideia é que ele está de alguma forma adjetivando o Steve Jobs. There are few corporate figures as famous and well regarded as former Apple CEO Steve Jobs. Ele fala do cargo que ele tinha na Apple. His list of achievements is staggering and his contribution to modern technology, digital media, and indeed the world as a whole cannot be downplayed. With his passing on October 5th, 2011, ReaderDigest.ca looks back at some of his greatest achievements and pays our respects to a digital pioneer who helped to pave the way for a generation of technology and possibilities few could have imagined. Então o texto parece muito mais uma homenagem do que qualquer outra coisa. Então, qual é o objetivo? O texto propõe o quê? Expor as maiores conquistas da sua empresa. Não, porque apesar dele falar da Apple, ele não fala dos produtos da Apple. Descrever suas criações na área de tecnologia. Ele também não menciona o que o Steve Jobs criou. Enaltecer sua contribuição para o mundo digital. Enaltecer, engrandecer, possivelmente pode ser a letter C, mas vamos ver as outras. Lamentar sua ausência na criação de novas tecnologias. Em nenhum momento ele fala sobre o futuro. Ele fala sobre tudo aquilo que foi construído por Steve Jobs. Então não seria nenhum lamento, tá? Muito pelo contrário, é uma homenagem. Discutir o impacto de seu trabalho para a geração digital. Bom, é falado sobre a geração digital, mas não há nenhuma discussão sobre o impacto do trabalho. Ele apenas fala das consequências de tudo que foi feito, né, que ele deixou aí um caminho pavimentado, né, nesse mundo digital, mas não discute esse impacto do trabalho. Então é importante a gente analisar sempre o verbo principal dessa frase para que a gente não caia em nenhum tipo de pegadinha. Então, a melhor opção de resposta aí é a letter C, enaltecer sua contribuição para o mundo digital. Alright, everyone, thank you so much for staying with us. Muito obrigado por ficar com a gente até o final. Espero que você tenha aprendido alguma coisa nova hoje. Lembre-se de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, siga-nos no Instagram para mais dicas, ok? Visite nosso site, esteja conosco, ok? Thanks a million, bye bye, take care, stay safe.